Olá, eu sou o Guto Crepaldi. E eu sou a Emily Crepaldi. E este é o Ousadamente, um podcast sobre fé, família e ousadia. Então prepare o coração, porque o Ousadamente começa agora. Olá pessoal, tudo bem? Terceiro episódio do Ousadamente. Nos dois primeiros episódios a gente falou um pouquinho sobre o começo do começo. As nossas histórias de ousadia lá na nossa infância. Comecei contando um pouquinho sobre a minha história e no segundo a Emily contou sobre a história dela. Na minha história, enfatizamos ali a responsabilidade como sendo a chave para a ousadia. E na história da Emily, a gente falou um pouquinho sobre rebeldia, de não confundir ousadia com rebeldia. E hoje a gente vai contar um pouquinho da continuação da nossa história. Uhum. Vamos contar aí um pouquinho da nossa juventude, até o nosso casamento, talvez os primeiros anos do nosso relacionamento. Exato. A gente vai falar então aí um pouquinho sobre cada história que a gente teve, cada situação que a gente passou aí, que a gente destacou aqui na nossa história, nesse período de juventude, até início da vida adulta. E vamos tirar lições também, né? Daquilo que a gente viveu. Sim. Conta então primeiro uma história que você lembra da sua infância, mas não lá do comecinho, né? Mas Sim. um pouquinho já da adolescência, pré-adolescência talvez, que marcou a tua vida de uma forma ousada. Bom, tem várias, né? Com certeza, mas acho que a mais marcante, assim, chega até a ser um pouquinho engraçada. Eu sempre me mudei muito, Uhum. né? Você sabe disso. E na infância a gente se mudou muito pelo Brasil. E depois, aos meus 12 anos de idade, meu pai decidiu vir com a nossa família para os Estados Unidos. E isso foi alguns anos atrás, eu não vou falar. Mas eu me lembro que eu não falava inglês, né? Não tinha inglês. O inglês que eu tinha era aquele básico de escola, de verbo to be. E The books on the table. The book is on the table, 1, 2, 3, 4, assim por diante. E eu lembro que meu pai tinha um livrinho que ele tinha da época da juventude dele, quando ele estava cursando inglês, e que falava, tipo, frases que você aprende em 1 minuto, alguma coisa assim, frases importantes. E eu lembro que no meu primeiro dia de aula, ele me fez decorar uma frase que falava assim: I don't speak English, please speak more slowly, né? Que é eu não falo inglês, por favor, fale mais devagar. E eu lembro que eu fui com aquela frase na cabeça pra escola e a ousadia tava ali em todo instante, em cada momento desse trajeto. Porque, na verdade, assim, é um país novo, uma língua nova, pessoas que eu não conheço, a gente ainda se adaptando até comidas diferentes. E eu lembro de pegar, tipo, o primeiro ônibus escolar e sentar num banco, escolher um banco ali sem saber muito como a coisa funcionava, além dos filmes, né, que a gente assistia quando era criança. E eu sentar e alguém sentar do meu lado e me perguntar alguma coisa e eu ter que falar pra pessoa, tipo, I don't speak English, né, eu não falo inglês, tipo, eu não consigo me comunicar com você. E aí eu lembro de chegar na escola e tinha alguma coisa na minha matrícula que ainda precisava ser finalizada, então eu não fui para a primeira aula como todos os alunos iriam. E eu lembro de vir uma professora e falar muitas coisas para mim, das quais eu só entendi, assim, 5 minutos e a palavra lunch, que, né, a gente sabe que é almoço. Na minha cabeça, ela tava me dando, tipo, 5 minutos para almoçar. E provavelmente era em 5 minutos o almoço começaria. Seria servido. E aí Muda um pouco o conceito da coisa. Muda um pouco. E aí eu lembro que ela começou a falar mais coisas, e eu não tava entendendo o que ela tava falando, e eu fui usar a frase. E aí eu falei pra ela, I don't speak English, please speak more, mas eu não lembrava a continuação da frase, que era o slowly, que é o devagar, que é o mais importante da frase. Então eu só
repetia pra ela todo o tempo. I don't speak English, please speak more. more. Ou seja, Então eu ficava, por favor, fale fale mais e mais e mais. Nossa. E ela me olhava com uma cara de tipo, eu não tô te entendendo. O que mais que você quer saber? E ok, essa foi uma primeira parte da história. E a segunda parte foi que ela, por conta dessa questão do almoço, ela começou a falar várias coisas que tinham disponíveis na cafeteria, né, da escola, enfim, na lanchonete da escola. E ela falou, e eu ouvi a palavra pizza. E pizza é pizza em qualquer lugar do mundo. Universal. E aí eu falei assim, não, então pronto, pizza. E aí ela me veio com um negócio gigantesco de pizza e batata frita. E eu lembrava que eu tinha 5 minutos pra comer. Nossa. E eu comecei a comer que nem uma desesperada. E eu acho que aquela mulher olhou pra mim com uma cara assim de, meu Deus, coitada dessa menina. Latina nunca viu pizza na vida. Veio da Amazônia, veio tipo, do mato. E nunca comeu pizza, nunca comeu batata. E eu comecei a comer desesperadamente, assim. E também a nossa tendência de não desperdiçar, né? Já deve ter pensado em te adotar já na hora. E aí, de repente, toca o sinal. E vem uma enxurrada de alunos, assim, porque a escola era muito grande. Muito grande. Era uma escola em Orlando, tinha muitos alunos. E, de repente, a lanchonete começa a encher de aluno e todo mundo pedindo comida. E, de repente, eu vejo as pessoas pegando as bandejas e jogando um monte de comida fora. E eu com aquela culpa de estar jogando, de não estar aguentando aquele prato. Enfim. Essa, pra mim, assim, foi um dia muito marcante da minha vida, mas que eu precisei, em todos os momentos, agir com essa ousadia. Mesmo sem falar o idioma, se expondo, indo, me vencendo. envergonhando, vencendo os desafios ali. E isso foi, na verdade, o decorrer aí dos primeiros 6 meses de Estados Unidos. Né? Eu lembro uma apresentação que eu tive que fazer na escola, e já depois de uns 3 meses, assim, que eu já estava falando um pouquinho e tal, e eu fiz uma apresentação de um projeto, e um aluno começou a dar risada da forma como eu estava falando. E aí a professora, no meio da sala, começa a dar de dedo nele e ficar assim super brava, falando que ele estava sendo super desrespeitoso e que aquela já era minha segunda língua e que ele mal falava inglês, então que ele tinha que ficar na dele. E que eu era uma excelente aluna, tirava notas muito boas e que... Então, assim, vários momentos da minha caminhada nessa fase, eu lembro de momentos em que eu tive que me despir da minha vergonha, do meu medo, né, de estar ali naquela situação exposta, ainda muito nova, 12 anos, mas agir ousadamente, continuar, não desistir, ir pra frente, até que aprendi a língua e comecei a me desenvolver bem. Que legal, quanta história que, na verdade, imagino eu que seja a realidade de muitas crianças, não sei, hoje em dia, talvez muitas delas venham para cá já com o idioma, ou não. Talvez seja a realidade de muitas crianças. Então, acho que muitas pessoas vão acabar se identificando com isso, né? Sim. Jovens ou pessoas até da tua idade, ou mais novas um pouco, que passaram pela mesma situação, né? E como muitas vezes as pessoas só veem a dificuldade, vem o trauma, a vergonha, mas não observam, né, o quão ousadas elas foram de passar por tudo isso, enfrentar tudo isso e vencer tudo isso, né? Exige realmente muita ousadia, né? Na minha época eu já vou lá para o início da faculdade, ou para querer fazer faculdade, né? Eu lembro que no Brasil, então, eu decidi que eu queria fazer engenharia. Gostava de carro e na minha cabeça falei, eu gosto de carro, então vou fazer engenharia, né? Tentei mecânica, a primeira vez não passei. Aí eu falei, cara, eu não sei se eu consigo estudar tanto que precisa para passar em mecânica. Vou tentar elétrica. Tentei elétrica, segunda vez, não passei. Na terceira vez, eu passei. Isso é mesmo. Isso a gente já tava juntos daí, Já. né? E eu acho que para mim aí, a grande ousadia que eu tive foi de ir contra, talvez, a cultura na qual eu estava inserido. E eu acredito até, pensando bem aqui agora, eu acredito até que a igreja, na época, played a role, né? Fez uma
uma grande diferença em eu continuar movendo com ousadia, porque eu comecei a participar de um ambiente onde existiam muitas pessoas com outro nível intelectual, com um certo nível de ousadia pela história delas que eu não tinha. Ou pelo menos não tinha o exemplo, né? E aquilo abriu minha cabeça. Eu falei, cara, eu acho que eu posso conquistar esse negócio aí. Mesmo vindo de uma origem mais humilde, de uma família, tudo bem que quando eu nasci, meus pais já tinham uma condição melhor de vida, mas ainda assim, a engenharia numa faculdade federal era uma coisa muito distante da minha realidade. Muito distante da minha realidade. Mas eu acreditei. E acho que meu pai meio que me forçou também a acreditar, né? Eu falei que ia fazer engenharia, então eu só ia fazer engenharia. E obviamente ele não podia pagar uma faculdade privada para mim, então tinha que ser federal. Então eu tive uma ousadia ali que hoje eu falo, cara, de onde veio? E acho é uma chave importante a influência do ambiente. Uma das coisas que a gente tem falado bastante. Como o ambiente influencia tremendamente a pessoa que a gente vai se tornar. Então você estava ali cercado de pessoas, médicos, engenheiros, advogados, que tinham um ensino superior, pessoas que estudaram, que construíram carreira, mestres, e isso te influenciou até nessa ousadia, como você falou. Bom, se eles conseguiram, eu também posso conseguir. Se esse é o ambiente que eu tenho vivido, eu vou me influenciar positivamente por esse ambiente e galgar isso também. E isso acho que foi muito importante para você. Demais, porque depois da terceira vez eu, né, graças a Deus, passei, entrei no Cefet, e o meu primeiro estágio é com o presbítero Piazza, Fernando Piazza, que era da nossa igreja, e que me chama a estagiar com ele. Foi excelente com ele e com o... Ricardo? Não. Ricardo não, como é que era o nome dele? César. Era César Ricardo. César Ricardo? Acho que era César. Mas, e junto com o César, que foi um irmão também foram dois homens muito importantes na minha caminhada, que, como você falou, acho que essa é a grande chave dessa ousadia. Essa ousadia foi alimentada pelo ambiente. Então, eu tinha essa ousadia dentro de mim, porque eu realizei aquilo que eu queria, mesmo sendo bastante contra a minha realidade, a minha cultura. Mas ela só ganhou tração, ela só saiu de dentro de mim, vamos dizer assim, né? Conseguiu operar, essa ousadia, ela só operou, não digo que ela só operou, mas ela ganhou tração em virtude do meio que eu estava. Então, é curioso isso, né? É curioso a gente observar como a ousadia, ela sim existe. Eu acredito que nós todos temos ousadia, mas muitas vezes ela não é essa força motriz para você realizar as coisas. Não é porque você não tem, mas é porque ela não está encontrando os meios para acontecer. Ela não está encontrando a motivação certa para acontecer. Enfim, no meu caso aconteceu, o meio favoreceu e eu consegui cursar engenharia. Eu lembro que os primeiros anos, no primeiro ano eu pensava muito isso. Eu andava no Cefet ainda não, o TFPR, né? Quando eu entrei era Cefet ainda. Eu entrei e eu ainda não acreditava que eu estava dentro daquele prédio, cursando um dos melhores cursos do estado, da Universidade do Estado, que foi muito bem conceituado no Paraná, e sem pagar um tostão, né? E podendo ter essa perspectiva de que eu poderia ser efetivamente um grande profissional, né? Então, a ousadia de até desejar isso, né? E quantas boas amizades surgiram dali, quantas experiências bacanas surgiram desse ato de ousadia e de persistência. Acho que outra chave importante não é só a ousadia que veio do teu ambiente, mas a persistência que você teve de fazer uma vez, não ter passado, fazer outra vez, não ter passado, e persistido até conseguir. Né? Muitos talvez teriam desistido antes disso e talvez pela falta de influência positiva teriam desistido. Então você teve a ousadia de fazer e de persistir, né? E colheu bons frutos, né? Muito bons. Muito bons. Colho até hoje, graças a Deus. É verdade. E você foi para os Estados Unidos, mas depois você voltou. Voltei para o Brasil depois de 7 anos. 7 anos morando fora, a gente voltou em 2005 e acredito que esse tenha sido um outro passo de ousadia na minha caminhada.
porque quando eu voltei, a gente sabia que ia voltar. Então, em 2004, meu pai anunciou o nosso retorno. Eu estava no 11º ano da high school, né? O colegial. E nos Estados Unidos são 12, né? 12 anos. Então, são 4 anos de high school. Eu estava no 3º. E eu decidi naquele momento, que eu cursaria o 4º ano em conjunto com o 3º. Oh. E as aulas já iam até as 3 e pouquinho da tarde. E eu decidi que eu faria as aulas do último ano à noite. Então eu estudava basicamente o dia inteiro. Eu não saía da escola, eu ia para a biblioteca no intervalo Para antes da mudança você ter concluído todo o colegial. E também ter tido tempo de trabalhar. Porque daí eu concluí um ano antes do que eu concluiria, que seria quando a gente iria para o Brasil. Então esse 1 ano que eu tive, eu pude trabalhar fora. Guardei dinheiro, porque eu sabia que voltando para o Brasil eu ia querer cursar uma faculdade. Esse dinheiro. Então, com certeza, assim, tem obviamente a opção da federal, como você fez, mas eu sabia que tendo morado fora por tanto tempo, a chance de eu passar numa faculdade federal seria menor, enfim, com certeza. E mesmo que não fosse o custo da faculdade, haveriam outros custos envolvidos, enfim. Então, nesse momento, a gente retorna para Curitiba, em 2005. A gente se conheceu um ano depois disso, 2006. Mas eu lembro que eu entrei num cursinho, na época, de 3 meses. E prestei vestibular para Direito no começo do ano, no final do ano ali, né? E passei na PUC. E eu me lembro que fui toda feliz fazer minha matrícula, né? Eu falei, nossa, nem acreditava que eu tinha passado no vestibular depois de ter passado tantos anos fora do Brasil, ter que rever a história do Brasil, coisas que na verdade eu nem aprendi. Literatura, muitos livros de literatura que eu nem cheguei a ler na minha vida, tive que correr atrás do prejuízo aí, né? E tudo isso foram sendo atos de ousadia aí, de também persistir, não desistir. Mas eu lembro quando eu passei, eu fui fazer minha matrícula na PUC, quando eu cheguei lá com todo o meu histórico escolar dos Estados Unidos, traduzido, juramentado, tudo certinho, ou na minha cabeça tudo certinho, o diretor da universidade falou para mim que eu não poderia me inscrever porque eu não tinha a validação do meu diploma no Brasil. E eu não fazia ideia do que era isso. Era um período de férias escolares e eu fui entender depois que a validação passa por uma prova numa escola pública brasileira que eu precisava fazer para garantir que eu sabia a história do Brasil, que eu sabia tudo isso. E eles validariam o meu diploma dos Estados Unidos para que eu pudesse fazer minha matrícula na PUC. E eu lembro do diretor falar para mim assim, é férias escolares, então eu duvido que você consiga isso antes da tua matrícula, do prazo de finalizar a matrícula. E eu tava assim, poxa, eu já tive todo esse trabalho de passar no vestibular, de chegar até aqui e não consegui fazer a matrícula. E eu lembro que na época, assim, meu pai entrou em contato com um amigo que trabalhava no Ministério da Educação. E aí ele conseguiu um contato com uma diretora de uma escola no Brasil, em Curitiba, uma escola pública em Curitiba. Ela abriu a escola só para eu ir lá fazer a prova. Eu sentei na frente dela, fiquei o tempo todo fazendo a prova ali. E eu lembro que ela falava assim, você tem que acertar tantas questões. E foi tipo assim, exatamente o que eu acertei. Ela carimbou na hora o documento e falou, tá aqui a tua validação. E eu lembro que eu fui, daí voltei, fiz a matrícula, né? E fui falar com o diretor e ele falou assim, olha, não é que você conseguiu? Então, assim, foi um ato aí também, né? De ousadia, de persistência, de não desistir, de não ter medo do desafio, né? Poderia também, mais uma vez, ter desistido, mas não desisti. E os primeiros anos ali da faculdade foram difíceis, né? Por mais que eu tivesse sido alfabetizada em português, falasse português, lesse português, é diferente quando você passou 7 anos. Eu passei da 6ª série até o final do colegial. Todo em inglês, né? Então, assim, a literatura, enfim, tudo. Então, assim, eu lembro que os primeiros semestres da minha faculdade, assim, eu sofri bastante para retomar, né, o uso do português ali na escrita, principalmente. Mas deu tudo certo. E também colhi muitos bons frutos desse ato aí de ousadia, de não desistir, de persistir, mesmo diante das dificuldades, né? Legal. Eu lembro aqui de uma outra história também, voltando aí pra minha jornada.
eu entro no Cefet, né, diante desses desafios todos, né, a ousadia de entro. Eu lembro que uma das primeiras coisas que eu ouvi dentro do Cefet de uns professores lá foi: vocês acharam que foi difícil entrar no Cefet? Aí todo mundo, sim, tive que estudar pra caramba. Alguns, como eu, falaram, foi a segunda, terceira, quarta vez para poder entrar, né? Eles falaram assim: entrar no Cefet é fácil. O difícil é sair do Cefet. Uau. Eu falei: caramba, achei que tava tudo ganho, né? Entrei, agora tô em casa. Não, filho, agora para sair daqui de dentro, né? Passar em todas as matérias, etc e tal. Com 9 anos você jubila, né? Você tem que se formar em 9 anos, senão você perde o curso, né? E a média de formatura do Cefet do meu curso era de 6 anos e meio, por mais que o curso fosse de 5 anos. Mas na média a galera se formava em 6 anos e meio, 7 anos. Então eu falei assim, cara, né, vamos ver o que isso vai dar. Mas, de novo, né, com muita ousadia, acreditando que eu conseguiria, principalmente que eu começo a trabalhar, nem na metade do curso, no 1/3 do curso eu já estou trabalhando. O curso era em tempo integral. A gente se casa. A gente se casa. Então chega esse momento da vida que eu tô estudando integralmente, né? De tarde e noite, né? Tarde e noite. Trabalhando de manhã até, né, horário de ir pra faculdade, na parte da tarde. Vai pra faculdade, fica até a noite. E sobrava a madrugada pra fazer trabalho, pra estudar pra prova, etc e tal. Sim. Então foi um período em que a gente lembra muito disso, né? Eu não sei como que eu achava tempo para fazer outras coisas. Ainda era diácono na igreja, líder de ministério de jovens, era ministro de louvor, fazia acampamento, fazia de tudo, né? Não sei, a gente multiplicava nosso tempo. A gente não tinha filho, né? Que já salva bastante tempo, né? Mas mesmo assim, era bastante atividade, né? Mas no meio de todos esses desafios e a ousadia de realizar tantas essas coisas, um evento que saltou assim na minha cabeça foi aquela primeira vez que eu saí do país. Que eu trabalhava para Siemens, entrei na Siemens também assim, né? O meu orientador tinha um ex-aluno que alcançou ele, falou assim, tem algum aluno bom aí para mandar para Siemens aqui como estagiário e tal. E aí o meu professor, porque eu fui bem na matéria dele, né, eletrônica de potência, o professor Roger Bullis, falou, cara, tem lá e tal, tem pessoal indo fazer entrevista, eu acho que você pode ser bom para você e tal, vou te indicar. Falei, pô, professor, valeu e tal. Me indicou, fui lá, fiz entrevista e tive a ousadia de falar que falava inglês. Não menti, porque eu falava. Falava um pouco. Era tupiniquim pra caramba, mas eu falava. E depois, no final das contas, tive que falar um monte de inglês e aperfeiçoou bastante meu inglês trabalhar na Siemens. Mas o que, assim, o que de novo, por causa do meio também, olha só, né? Eu tô falando aqui, tô pensando, cara, como o meio é importante mesmo, né? Surge essa oportunidade de viajar para fora do país, nunca tinha viajado para fora, para representar a empresa, né, para ir lá resolver um problema. E a viagem era o seguinte, era para ir para Itália, que era massa, porque a minha família é italiana, né, vem da Itália, né, os meus antepassados, e então era legal, era para ir para Itália. Não, né, teu pai é italiano. Meu pai é italiano, ele nasceu no Brasil, mas ele mesmo é cidadão italiano, né? E então já me alegrou, né? Claro. Vou conhecer Itália, primeiro lugar, que massa. vou pra Itália. Só que era para ir para uma base naval, na verdade, norte-americana, na Itália, lá na Sicília, na verdade, né? Que é Itália, né? Mas na parte da Sicília. E um primeiro momento eu fico empolgado com tudo isso, mas ao mesmo tempo eu me desespero, né? Porque é uma responsabilidade muito grande. E na época eu não tinha um controle emocional muito bom, lembro bastante disso, não sei se você vai lembrar que eu fiquei bastante nervoso, e tanto você quanto o pai, o meu irmão, né, o Júnior, cara, você tá indo viajar pra Itália, empresa bancando você e tudo, e a única coisa que tava na minha cabeça... Você teve que tirar até passaporte de emergência, tive que tirar um passaporte de emergência, porque eu não ainda. tinha passaporte, e o meu chefe falou, você quer ir mesmo? Eu falei, eu quero. Mesmo com na mão, falei, eu quero ir, porque eu enxerguei a oportunidade, né? Então eu tive a ousadia de... Aí olha só como se conecta lá com a minha história da infância.
Porque a responsabilidade, ela na verdade foi o que me atraiu. Exato, de novo. De novo a responsabilidade. Uhum. Então a responsabilidade, ao mesmo tempo que me dava medo, porque eu falei, cara, eu vou ter que ir lá, eu tenho que ir num lugar. Os caras não falam a minha língua, porque os italianos, como os brasileiros, dificilmente falam inglês. Tudo bem que eu trabalhei assim numa base norte-americana, mas eu ia encontrar um colega de trabalho italiano lá. Os caras não falam a minha língua, eles não falam inglês. Eu tô indo para um país que eu nunca fui na minha vida, com um monte de equipamento eletrônico, um osciloscópio, fonte de potência, um monte de coisa. Mas eu fui. Por quê? Porque o meu chefe chega e me dá uma responsabilidade. Aquilo fala, peraí, se ele tá me confiando tudo isso, eu vou fazer. Uhum. Então a ousadia de aceitar aquilo, porque o meio exigia de mim. Uhum. E não aquela situação, tipo, o meio tá me pressionando, então eu vou fazer. Não, no sentido positivo. No sentido positivo da coisa, eu posso fazer, Uhum. né? E eu vou, equipamento, e uma das coisas que me deixou nervoso foi que a pessoa do RH responsável, a pessoa do RH, né, responsável lá na empresa, foi bem taxativa em dizer assim que tinha que ter todas as notas de equipamento certinho, porque podia ter complicação alfandegária, não sei o que. Eu falei, meu Deus, o que pode acontecer? Uhum. Pego o avião, vou, né, com a empresa manda, na verdade, os equipamentos separadamente, e eu vou. Quando eu chego lá, eu encontro os equipamentos, eu tenho que passar com os equipamentos pela alfândega da Itália, na Sicília. E é um lugar diferente de onde passavam as malas normais. Uhum. Aí eu vou lá, a princípio tudo bem, eu sorrindo, os italianos, né, todos, né, gesticulando lá e tal. E aí passa, e aí eles pegam a caixa e levam pra uma sala. Aí eu já gelei, né? Aí, caramba. Aí, você que é o dono, tá assim, não, sou eu tudo. Vou lá, eles me chamam lá, o que é isso aqui? Daquele jeito, né? Achando que é um Polícia homem-bomba. Federal, Polícia Federal no Brasil já é difícil. Italiano, então, um brasileiro indo pra Itália pra trabalhar numa base norte-americana com um monte de equipamento eletrônico. Você fala, esse maluco vai explodir alguma coisa aqui, certeza. E aí eu vou, explico, falo, trabalho pra cima, assim assado, esses são os equipamentos assim assados, a gente vai medir um monte de coisa, blá blá blá. Beleza, só que você não vai poder pegar esses equipamentos hoje. Porque você precisa de uma autorização assim assado. A base na qual você vai trabalhar, ela vai ter que mandar para nós tudo que você tá falando, eles vão ter que preencher um formulário, vão ter que não sei o que. Eu falei, meu Deus, eu tenho uma semana só, eu já perdi 2 dias nessa brincadeira aí. Mantive a calma. Nesse meio tempo chega o meu colega italiano, que não era daquela cidade onde a gente estava, mas ele chega lá de carro, que facilitou bastante, porque ele me ajuda a conversar com o pessoal, explica tudo, corrobora com o que eu tô falando, né? Aí é um italiano falando, então os caras acho que acreditaram mais na minha história. Beleza, aí a gente vai pro hotel e tudo, depois pega os papéis, consegue tirar os equipamentos e eu vou lá e faço o que eu preciso fazer. Então, mais uma vez, né, conectando com a história lá do primeiro episódio, da responsabilidade alimentando a ousadia. E ao mesmo tempo que a responsabilidade gera toda essa tensão, ela é aquela que é a chave. Não sei se, eu acredito até por causa do meu perfil, tem muitas pessoas que às vezes a responsabilidade é o que derruba a pessoa, ela não suporta, né, aquele peso. Aquela pressão, né? No meu perfil, é justamente o que me move pra frente. Eu ter a responsabilidade, cara, eu tenho que fazer. Alguma coisa tem que ser feita. Eu tenho que fazer. Então foi a mesma coisa que aconteceu. Eu acho que esse é um episódio já reflexo da minha história que acaba narrando aí a mesma coisa. Né? Legal, bacana, muito bom. E eu acho que de tudo isso também, existem alguns momentos que a gente precisa ser ousado em escolher e dizer não. A ousadia muitas vezes está em reconhecer aquilo que você deve fazer com a responsabilidade e aquilo que você não deve fazer. Então, para mim, por exemplo, eu lembro de quando a gente cogitou, né? Aí depois de já estar casado há alguns anos e tudo, a gente tinha comprado nosso apartamento, eu já estava advogando, você já como engenheiro, bem estabelecido, e eu lembro que surgiu a oportunidade
pra gente vir para os Estados Unidos, né? Meus pais já moravam nos Estados Unidos e aconteceu que eu engravidei, né, do Matheus, nosso primeiro filho. E eu lembro que aquilo gerou uma tensão, né? E a gente ficou nessa dúvida, e aí, né? Vamos para os Estados Unidos, não vamos para os Estados Unidos. E por já ter morado aqui, eu não tinha o desejo de voltar para os Estados Unidos. Para mim era vir para os Estados Unidos, Sim. para você era voltar para os Estados Exato, Unidos, né? Duas exato. perspectivas diferentes. Né? E eu lembro que você ficou muito ansioso nesse momento, assim, de querer uma decisão, né, da minha parte. Porque queria estar aqui. Porque queria estar aqui, já tinha recebido esse chamado há muitos anos, na verdade, então ansiava por ver o cumprimento, talvez, desse chamado. Mas eu lembro de você me perguntar um dia, né, amor... A gente estava voltando da ecografia do Matheus. E aí você perguntar, eu preciso saber, você quer ir para os Estados Unidos ou não? E eu precisei ali tirar de dentro de mim um não. Entre lágrimas, Entre lágrimas, exatamente. Tirar esse não, assim, e ter essa ousadia de dizer não. Ter essa ousadia de falar assim, não, eu não quero, não é esse momento, não é agora. E pra mim era muito mais o eu não quero do que não é esse momento. Porque eu lembro que ainda demorou anos pra essa chave mudar no meu coração, né? Mas ter essa ousadia de dizer, em meio a toda a situação que a gente vivia, de não, eu não quero. Então acho que a ousadia também muitas vezes ela está nisso, né? Nos momentos em que a gente precisa dizer não para algumas coisas, né? Não sempre, a gente contou aqui muitas histórias de coisas que a gente foi e fez. Né? Mas também a gente precisa lembrar das coisas que a gente não fez por decisões. Acho por decisões ousadas. Essa palavra que eu acho que é a chave de hoje. Pega aí. Decisão. A decisão, ela não necessariamente é sim, não necessariamente é não. A decisão, às vezes, é não agora, é não por enquanto, não ainda. Ou a decisão é espera, não é nem sim nem não, né? Espera, eu vou decidir esperar para tomar uma atitude, para tomar uma decisão. Então, eu acho que a ousadia, né? Nesse trecho que a gente traz aí da nossa vida, nesse espaço de tempo que a gente analisa a nossa vida, eu acho que eu consigo enxergar isso. A ousadia da decisão. O que a gente vai fazendo, eu acredito, durante a vida, e a ousadia ela acaba ficando enclausurada e nos impede de tomar decisão. Quantas vezes eu vi, principalmente no período em que a gente está na Suécia, que a gente vai contar aí pra frente um pouco dessa história, mas quando a gente vê lá, né, dando um spoiler aí um pouco do que vem pela frente aí, quantas vezes eu vi situações em que a falta de decisão foi o grande problema. Não era falta de competência, não era falta de conhecimento, foi a falta talvez da ousadia de assumir o risco em decidir, porque a decisão ela vai gerar um risco. Sim. A decisão é tipo, se eu decido fazer, isso vai me trazer um risco, supondo, né? Vai me trazer o risco de dar errado, vai me trazer o risco de, na verdade, não era aquilo. Mas o risco de dizer não vai me trazer outros riscos. Talvez você tinha que ter dito sim e você disse não. Então, o risco sempre vai estar lá. E existe o fato de que a gente, ao dizer sim para algo, a gente está dizendo não para outra coisa. Várias outras ou coisas. Para várias outras coisas. E a mesma coisa. Eu dizer não, talvez eu estou dizendo, ao dizer não para isso, eu estou dizendo sim para outras tantas. Exato. Né? Ou para outra decisão, né? Que foi o caso da nossa ida para os Estados Unidos. Né? Ou da nossa ida para a Suécia. Sim. E não ida para os Estados Unidos. Não para os Estados Unidos e ir, daí sim, depois que disso, gerou uma decidir ida para a Suécia. Ir para a Suécia. Exato. É isso. É isso, amor. Acho que essa é a nossa chave de hoje. Seja ousado em decidir. Decida sim e persista, como o Guto fez em relação à questão da faculdade, como eu fiz em relação à questão da faculdade, ou decida não. Mas decida. Seja ousado em decidir. É isso. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, continua com a gente que tem muito mais material, muito mais histórias de ousadia.
porque a gente vive ousadamente. E a gente quer que você viva com a gente ousadamente. Até o próximo.